Queridos, mais uma boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. O privilégio de ser o pastor, né, da casa, a glória de Deus. Vamos subir com as criancinhas lá para o culto delas, né? A gente já pode levar elas. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, queria passar o endereço da igreja. Nós ficamos localizados na Avenida Capitão Hugo Bezerra, número 1500A, Barroso 1. Se você quiser vir nos visitar, será muito bem-vindo. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Mateus, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1, a parábola do semeador. Todos acharam? Quem tiver achado, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor, para mudar um pouquinho aí de posição. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu vos falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa
da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, revelação dela. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, Senhor, por essa bênção de poder o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, para poder a gente entender a tua palavra e ser curado por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis sentar. Só um minutinho, irmãos. Queridos, é uma parábola de Jesus muito conhecida. Segundo o comentário Shed, parábolas vem do grego parábolis, que quer dizer comparação. É lançar duas coisas semelhantes um contra a outra. Significa colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer a semelhança ou distinção. Então, Jesus, ele usava coisas terrenas, exemplos terrenos, para tentar explicar as coisas celestiais, as coisas espirituais. E Jesus, o texto sagrado, para os discípulos e para a multidão. Mas na hora que ele foi explicar a parábola, ele explicou somente para os discípulos. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. E a gente precisa se colocar diante de Deus e pedir para Ele amolecer o nosso coração. Porque se a gente não tiver o coração preparado, amolecido para Deus, a gente não vai entender das coisas espirituais. A gente não vai ter entendimento da palavra. A gente vai ler, a gente vai escutar pregações, mas aquilo não vai passar de natural, não vai trazer uma mudança para a minha vida, uma restauração para a minha vida. E ele deu o exemplo aqui de alguns tipos de coração. E ele até fala aqui no versículo 11, o versículo 10. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Na hora de escutar o discurso, todo mundo ouviu, os discípulos e a multidão. Mas na hora da explicação, a Bíblia que deixa aqui, esse tesouro para nós. Os discípulos tiveram que se aproximar de Jesus. Se aproximar. Então a gente vê aqui, irmãos, que a graça de Deus, ela é derramada em nossas vidas. Jesus veio aqui e pregou para todos. Mas nem todos naquela pregação foram abençoados com a revelação da palavra. Então a gente precisa ler a palavra e trazer isso como exemplo para nossas vidas. Como está o meu coração? Porque às vezes eu estou procurando um Deus que nem existe. Eu estou procurando um Deus que me falaram dele, que me explicaram dele. Estou esperando algo dele, que ele nem prometeu que daria, que não está na sua palavra. Então, assim, às vezes eu fico um pouco impressionado que a gente está vivendo um tempo em que os crentes não têm desejo pela palavra. Eles não têm prazer mais de ouvir a palavra. Nós estamos assim em um movimento emergencial que as pessoas querem ir para receber, mas às vezes elas não sabem nem o quê. É uma necessidade que nunca acaba, é uma tristeza que nunca acaba, é um vazio que nunca acaba. Então, às vezes você está triste, e se te perguntar por que você está triste, você não sabe nem responder por que está triste. Às vezes você está orando, pedindo algo a Deus, mas você nem sabe o que está pedindo. É um momento de confusão mental, porque há mentiras
na nossa mente e no nosso coração. Quando a Bíblia fala de mente e de coração, muitas dessas vezes está falando da mesma coisa, certo? É onde tem-se o entendimento da palavra. Então, irmãos, o coração das pessoas, só quem conhece é Jesus. Às vezes você vê alguém chorando, sei lá, ou sorrindo, ou aquela pessoa que é tão agradável, tão gente boa, e você diz, rapaz, essa pessoa aqui é maravilhosa. Olha, essa pessoa, mas só que às vezes aquela pessoa tem um coração mau. Às vezes ela está aproximando de ti, mas ela está com desejo de alguma coisa que tu tem, com inveja de alguém, às vezes do teu casamento. E você não percebe porque ela te trata bem. Mas o coração das pessoas, só quem conhece é Deus. Então a gente nunca pode olhar para alguém e dizer assim, essa pessoa aqui não tem mais jeito. Olha só o que essa pessoa já fez. Olha só o quanto de erro que ela já cometeu. Ela não quer nada com Deus. A gente já falou de Deus para ela. A gente já fez de tudo. Convida, mas ela não vem. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque só quem conhece o coração é Deus. Então, continuando, ele diz aqui, ó. Por essa razão lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Se você, irmãos, ou eu, tenham buscado a Deus, tenham ido para a igreja, com a expectativa somente de receber bênçãos terrenas, a gente está correndo um alto perigo de se desviar de Deus. Isso é muito perigoso, porque um coração que ele não deseja conhecer o Senhor, tem algo errado. Muito errado. Então a gente vive um tempo em que parece que a palavra de Deus, ela não tem mais o mesmo poder, mas ela tem. Você vê que até aqui na época de Jesus, ele mesmo pregando, as pessoas não entendiam o que ele estava falando. Não entendiam. E a Bíblia diz, irmãos, que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento do povo. Que entendimento é esse, irmão? É um entendimento do coração. É um entendimento do coração das coisas espirituais. Então, independente do tempo que a gente vai para a igreja, mas às vezes, o momento que estamos vivendo é um momento de dureza do coração. E isso precisa ser corrigido. E só quem pode corrigir é Deus. Mas o Espírito Santo, ele vem e se revela às nossas vidas através de uma pregação, talvez através de um aconselhamento. E algumas vezes a gente endurece o coração, a gente vem para o culto, recebe uma palavra, e sai dali até emocionado. Mas depois parece que não serviu de nada aquilo ali. Não há uma transformação, uma mudança. E ele diz, olha, pois o coração deste povo se tornou insensível. Insensível. E Jesus aqui não está falando de emoção, irmão. As emoções, elas são importantes. São importantes, nós somos seres também emocionais, nós somos espirituais, emocionais e também físicos, matéria. As emoções são importantes. O grande problema é quando eu sou dirigido por elas. Eu vim para o culto hoje, eu chorei. É porque Deus estava ali. Rapaz, o culto foi tão bom que eu chorei. Aí no outro domingo você vem, você não chora. Aí você, rapaz, acho que Deus domingo foi para uma outra igreja. Não estava lá, porque eu não chorei. Eu não senti. Por que muitas pessoas não conseguem ter uma vida de oração, de leitura da palavra? Porque elas querem sentir. E aí onde está o problema? Tem momentos, irmão, que nós temos que obedecer a Deus. Aliás, nós temos que obedecer a Deus não é pelo que se sente, é pelo que se entende, é pelo que se lê. Se está escrito, ponto. Então, se nós não estamos conseguindo obedecer aquilo que está escrito, o problema não está no que está escrito, está em nós. Por isso que estão se levantando pregadores para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada.
criticando o que está escrito. Uns dizem que o que está escrito só foi para aquela época. Não, irmão. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de hoje. Ela é muito atual. Aí ele diz, de má vontade ouvir os seus ouvidos. É muito ruim quando você vai conversar com alguém, que aquela pessoa, você já percebe que ela já está armada contra você. Ela já fica assim, tomara que ele fale isso ou fale aquilo, ela já vem armada, preparada para se defender. Ela não vem ali entregue, aberta, olha, eu vou contar a minha história, e que Deus use a vida lá do irmão ou da irmã para me dar uma direção. Não, ela vem armada. Muitas das vezes ela já conta a história, mas ela já dá a solução. Esse tipo de pessoas é muito difícil de lutar com elas. Porque ela está vivendo ela está ouvindo de má vontade. Má vontade. E fechar os seus olhos. Que olho é esse, irmão? São os olhos do nosso coração. Os olhos do nosso entendimento. Então, Paulo sempre orava em suas cartas. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados por Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento e deixar de confiar no coração, assim como a gente confia. Por que a gente, no começo do casamento, é uma paixão, um amor, e depois isso vai se esfriando? Não se esfria, o problema é que a emoção ela passa. Eu gosto até, olha, a emoção ela passa, mas a revelação ela permanece. Se eu for tocado só nas minhas emoções, irmão, só vai ser ali porque às vezes a gente quer receber só um alívio. Um alívio. A gente não quer receber uma transformação. A gente não quer receber, irmão, uma direção, uma correção do Senhor através da sua palavra. A gente quer um alívio para aquilo que a gente está sentindo. Isso é perigoso. Aí ele diz, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos da onde? Do coração. Ouvir com os ouvidos, mas da onde? Do coração. E ele diz depois, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aí ele fala dos discípulos agora. Ele aqui estava falando da multidão. Aí agora ele fala por discípulos, versículo 16. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Veja bem, irmãos, você acha que Jesus estava falando dos olhos naturais dos discípulos? Porque a Bíblia, não, será que aquela multidão era toda cega? Não era, eles enxergavam. Jesus estava falando do coração aqui. O que ele estava dizendo? Olha, mas felizes são vocês, que Deus trocou o coração de vocês, que Deus amoleceu o coração de vocês. É por isso que vocês estão me ouvindo e sendo transformados por aquilo que eu tenho falado. Jesus deixou escrito, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Todos enxergavam com os olhos naturais, mas a grande maioria estava com os olhos do coração fechados, trancados. Versículo 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aí Jesus estava ali falando de quem aqui, ou de quê? Jesus estava falando dele próprio, daquela pessoa, daquele manifestar ali da graça de Deus, da vinda de Jesus à terra, de Jesus pregando as boas novas. Muitos profetas ansiaram ver aquilo, muitos ansiaram, irmãos, ouvir essa palavra, ler esse evangelho. Muitos ansiaram, mas eles não tiveram esse privilégio. E hoje eu e você, para a glória de Deus, temos o privilégio de ouvir Jesus através da palavra dele. Temos o privilégio de ele amolecer o nosso coração e de a gente ser curado, direcionado por essa palavra. Então, se eu e você queremos ser cristãos,
fortes, firmes, curados na presença de Deus, precisamos da revelação da palavra de Deus. Então ele vai começar agora a explicar a parábola, e eu acredito que diante dessa explicação, Deus vai mostrar como está o nosso coração nessa noite. Versículo 18, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vejam bem, antes de Jesus explicar aqui, os discípulos também não estavam entendendo. Eles estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, comendo com Jesus, mesmo assim, eles estavam incapazes de entender a mensagem de Jesus. Isso pode acontecer conosco, meus irmãos. Às vezes nós estamos na igreja, falando de Jesus, ouvindo sobre Jesus, trabalhando para Jesus, mas não entendendo quem é Jesus, não entendendo a palavra de Jesus. Isso pode acontecer. Segundo essa palavra, há essa possibilidade. Versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se a pessoa vem para o culto, irmãos, e ela escuta a mensagem, e ela não entende, a Bíblia que está dizendo que o inimigo, o maligno, vai vir, vai arrancar aquela semente. Vai arrancar. Por quê? Aí ele dá um exemplo, foi a primeira semente, foi a que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, ele diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação e perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta palavra, o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, voltando para o primeiro, nós temos que buscar esse entendimento. Há pessoas que vêm para a igreja, há pessoas que você prega para ela, você tenta ensinar, mas ela não entende. Não adianta bater nessa pessoa. Às vezes a gente quer corrigir, a gente se zanga, a gente quer empurrar, mas ela não entende. E o inimigo vai lá e arranca aquilo que foi semeado do coração dela, da mente dela. Então não adianta. Então se a pessoa vem para a igreja, ou vem para uma aula, para uma célula, mas se ela não entender, ou seja, se ela não tiver uma revelação ali sobrenatural daquilo que está sendo ensinado, o inimigo vai tomar do coração dela. E ela vai ficar como se não tivesse ouvido nada. E de repente você olha para você e diz, Paulo, eu estou sem unção, eu não estou pregando a palavra direito. Mas a gente precisa entender que existe o semeador, mas existe também as pessoas em que a palavra está sendo semeada. O semeador aqui, irmãos, é Jesus. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou aqui criando uma situação para que o semeador lance a semente em nossos corações. Amém? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem gente também que vem para a igreja, vão para uma célula, você prega, amém, pastor, irmão, é isso mesmo, que palavra maravilhosa, e você vê uma alegria na pessoa, você vê a pessoa emocionada ali, olha, eu vou ficar aqui nessa igreja, olha no salmo, mas daqui é uma alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, ela recebe a palavra com alegria, ela tem um entendimento ali. E ela se alegra, ela se anima com aquilo, eu quero isso para a minha vida. Mas aí ela vai para o colégio, ou ela vai para o trabalho, ou ela volta para a sua casa, lá para os seus amigos, e ela é confrontada ali. Logo ela desiste, porque ela não permitiu se criar uma raiz nela. Ela nem assume que é crente para os amigos, para as amigas, para a família. Por isso que há muitos crentes 007, que só se revela na igreja, só é crente na igreja,
mas em casa não é crente, não tem conduta de crente, no trabalho não tem conduta de crente, essa pessoa ela não vai permanecer por muito tempo, ela vai viver oscilando na fé dela, porque ela ainda não assumiu uma identidade, ela ainda não assumiu. É igual quando você vai fazer um cadastro. Eu fui renovar minha habilitação, aí tinha lá perguntando qual era o meu gênero, aí tinha masculino, feminino, aí tinha uma figura lá agora que é 2 cores, eu não sei o que é, aí tinha uma quarta que era: eu prefiro não informar. Eu acho que não foi na habilitação, foi no cadastro de uma rede social. Aí eu botei masculino, mas eu poderia escolher não informar. Mas na nossa vida cristã isso não existe, irmãos. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Ou você assume a sua identidade e decide andar com ela, o seu crachá no peito de cristão, ou você vai viver oscilando. Porque Jesus, Ele não aceita de nós a hipocrisia. E há até uma frase muito famosa, que tem enganado a muitos, que é: Jesus aceita você do jeito que você é. Isso não é verdade. Se isso está no seu coração, que Deus arranque nessa noite. Deus não aceita você do jeito que você é. Isso não está escrito. Ele te recebe do jeito que você é. Ele te recebe. Mas Ele não aceita você do jeito que você é, nem do jeito que eu sou. Quando Ele nos recebe, Ele vai começar uma obra transformadora em nossas vidas. Uma mudança no caráter, na personalidade, nos seus pensamentos. Porque por isso que a cada dia o crente frutífero, que é o último que eu vou falar, é aquele que é transformado de glória em glória na imagem do Senhor. É aquele que chega o mês de dezembro e ele olha para janeiro e diz: louvado seja Deus, eu já não sou mais a mesma pessoa. É aquele que os amigos olham, a esposa olha, o marido olha e diz: rapaz, depois que essa pessoa está indo para a igreja, se tornou crente, rapaz, mas mudou dentro de casa. Olha, é uma pessoa diferente. A semente está no coração da pessoa, está produzindo fruto. Mas aqueles que não têm identidade, irmãos, não conhecerão o Senhor. E você pode até conseguir viver dessa forma, sem identidade. Mas para entrar lá no céu, você vai ter que mostrar a sua identidade. Sem ela você não entra no céu. E aí é onde mora o problema, porque todo mundo quer ir para o céu, mas nem todos querem ter um compromisso com o Salvador. Então, irmãos, se você se enquadra nessa passagem, é preciso se corrigir diante de Deus. É preciso pedir perdão ao Senhor e assumir a identidade. É claro que eu entendo, mas eu também não estou dizendo que é certo, né? A gente, quando se converte, a gente tem aquele processo, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma bíbliazinha bem pequenininha assim, que não era mais do que uma chave, né? E quando eu ia para a célula que eu participava, eu ia com ela aqui porque era mais fácil de eu esconder. Eu tinha até comprado uma maior, mas ficava em casa. Eu lembro que eu cheguei no comércio uma vez, eu era solteiro ainda, aí eu fui comprar, não lembro o que, uns bombons, não lembro. Aí, quando eu vou voltando aqui para o balcão, tinha umas meninas lá fazendo um pagamento, né? E quando eu as vi, eu peguei a Bíblia e botei no bolso. Entendeu? Com vergonha da palavra. Aí, saí dali tranquilo, né? Quando eu chego na célula, tem uma pessoa lá pregando e dizendo aquela passagem que aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Ô pancada! Foi bem fresquinho, foi questão de horas, né? Minutos. Então, daquele dia em diante, eu entendi no meu coração que se eu continuasse a negar a Jesus diante dos homens, diante dos meus amigos, das minhas amigas, da minha família, o Senhor ia me negar diante de Deus. E Jesus, Ele é quem? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que a pessoa, ela não cresce, ela não avança. Por quê? Porque na hora que ela nega Jesus diante dos homens, você é bloqueado na rede social do céu.
É bloqueado. Isso é sério, irmãos. O evangelho, ele é sério. Então Deus não te aceita do jeito que você é, mas Ele te recebe. Ele te recebe. Mas Ele vai começar uma obra maravilhosa em nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele há de completar a obra que Ele começou em nós até o dia de Cristo. Então, se você está nessa situação, é necessário uma mudança. Versículo 22, né? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha, irmão, tem outro perigo também. Venha para Jesus que Ele vai te enriquecer. Venha para Jesus que Ele vai te dar não sei o quê, vai restaurar não sei o quê, vai trazer o teu amor de volta, vai te curar. Irmãos, Deus, Ele nos abençoa, isso é verdade, certo? Mas se eu e você estiver no nível de servir a Cristo pelas riquezas, vai ter uma frustração aí. Eu vi até um pastor falando, eu achei engraçado. Ele disse, olha, existe a prioridade de Deus, os sonhos de Deus e a minha prioridade e os meus sonhos. E vai ter uma hora que isso aí vai se chocar. E alguém vai ter que perder. Então, aí até ele brincou, né, que eu achei engraçado. Ele disse, olha, eu posso até dizer, Senhor Deus, o Senhor vai ter que abrir mão dos teus sonhos. O Senhor vai ter que abrir mão das suas prioridades. Porque eu tenho que ressaltar aqui que o Senhor precisa muito de mim. Né? Ele falou isso de forma irônica, né? Aí ele disse, ó, como essa oração é uma mentira, que é totalmente o inverso, que sou eu que preciso dele, então, irmão, imagina quem vai perder quando se chocar as prioridades, a minha e a de Deus. A dele sempre vai vencer. Então, irmãos, a ganância, ela se infiltra em nossa alma, e às vezes ela está ali disfarçada em sonhos. Cuidado, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a razão dos piores males. Então a gente tem que ter cuidado. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado. Porque às vezes nós estamos sendo movidos por ganância. Estamos construindo um reino para si próprio. Não, esse ano eu vou conquistar isso. A pessoa já anota ali, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero trocar isso. Amém, irmãos, legal. Mas isso precisa ter um limite. E se isso não acontecer, e aí? Quando você consegue essa meta, com poucos dias, ela não faz mais sentido. Aí você vai correr atrás de outra meta. Isso não para. Então, irmãos, a gente precisa identificar se a gente está sendo movido por ganância. Tem alguns sinais que mostram. Quando você começa a quebrar princípios para conseguir isso que você quer, ganância. Mas quando aquilo que tu quer te leva à necessidade de buscar mais a Deus, de entender mais sobre Deus e de até trabalhar mais na sua obra, de ser generoso, isso vira um sonho de Deus para a tua vida. Porque Deus não aceita que aquilo que Ele nos dá, nos tire dEle. Eu vi até uma frase que eu achei engraçada, naquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo chega e diz, pai, me dá a minha parte das riquezas, porque eu vou embora. E o pai aceitou. Deu a parte das riquezas ao filho e ele foi embora. E a Bíblia diz que o filho gastou tudo em festas e ficou pobre. E o orgulho dele foi tão grande que ele não quis voltar para o pai. Ele foi entrando em um nível de pobreza, quebrando a cara, e lá vai, falindo. E chegou a um momento, irmãos,
que ele desejou comer a comida que o pai dele dava para os porcos. Tamanha pobreza ele ficou. Então o maior problema do filho ali, do filho pródigo, foi o orgulho, irmãos. A confiança nas riquezas. Mas você vê que o pai, ele permitiu ele ir. Por quê? Porque às vezes o pai, ele prefere deixar a gente perder coisas, a gente falir, para que ele não venha nos perder. Ele não abre mão de me perder e de perder você. Por isso que às vezes é necessário ele permitir a falência, a frustração, a decepção, para nos levar ao fim de nós mesmos. Porque quando acaba a nossa ambição pelas coisas da terra, surge o entendimento que nós temos que viver pelo céu, que a nossa esperança é o céu, que a nossa riqueza é o céu, que a nossa bênção é o céu. Então logo nós entramos em um nível da boa terra, mas é necessário, irmão, ter cuidado com isso, que a preocupação desta vida, às vezes a gente não tem mais vida, a gente vive preocupado, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, com quem eu vou casar, aonde eu vou morar, será se eu vou ter, se eu vou conseguir? Isso tira o nosso sono, a ansiedade, porque quando nós estamos nesse nível, é porque nos afastamos do Senhor. A Bíblia diz que, em Hebreus, que há um descanso sabático, ou seja, um descanso de Cristo para a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, que até enquanto nós estamos dormindo, Ele está providenciando um pão para aqueles que o temem. De fato, Ele tem cuidado de nós, Ele tem bênçãos preparadas para nós, mas nós, muitas das vezes, caímos nas preocupações dessa vida e no engano das riquezas. E isso sufoca a semente, a palavra de Deus em nosso coração. E nos leva, irmão, a viver como bastardos, mesmo sendo filhos. Se você já aceitou, já confessou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você não é mais bastardo, você é filho, você é filha, e Deus tem cuidado de você, Ele tem providenciado, há uma semente no seu coração, que há uma necessidade de lançar fora essas preocupações, esses enganos das riquezas, para que essa semente, ela venha deixar de ser sufocada, e ela venha prosperar em nosso coração, e nós sejamos curados pelo Senhor. E o quarto, irmãos, para a gente finalizar, ele diz, versículo 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É a boa semente. E eu estou convencido, irmãos, que enquanto a gente não se arrebenta nessa vida, enquanto a vida nos bagaça com o nosso orgulho, a gente não tem condição de ser uma boa terra. Porque às vezes a gente ainda está forte diante de Deus. Às vezes nós temos lutado com Deus. A gente ainda está muito firme. A gente ainda não foi ao final, a gente ainda não foi ao pó. Nós estamos vivendo um nível de humilhação diante de Deus. A nossa oração é mais petição ou reclamação. É o irmão reclame aqui. Cheio de insatisfação, não consegue pregar o evangelho para ninguém, não consegue ganhar ninguém, não consegue influenciar ninguém, não consegue frutificar na igreja, servir na igreja. Por quê? Porque ainda não se tornou uma boa terra. Por isso que o sofrimento, ele causa o maior dano nessas pessoas. Não há salvação no lar, não há poder de Jesus na vida da pessoa. Por quê? Porque ainda está forte. Esses enganos todos que Jesus relatou aqui na palavra, está no coração dela.
sufocando a palavra, a sua confiança ainda está em pessoas, ainda está em trabalho, ainda está ainda em coisas, ainda não está ainda na pessoa de Jesus. A boa notícia, irmãos, é que Deus, Ele sempre está trabalhando em nossas vidas. E o maravilhoso de tudo, que é independente do momento que você está vivendo hoje. É engraçado que, segundo o mundo, se você está aí feliz, tudo dando certo na sua vida, isso é porque você está sendo abençoado, porque Deus está com você. Mas se você está sofrendo, se você está passando um momento de quebrantamento, um momento ali de perca, um momento de tristeza na sua vida, de crise, é porque Deus te abandonou, mas isso é uma mentira. Em ambos Deus está com você. A bênção provém de Deus, mas Deus também usa o sofrimento para nos alinhar com o seu plano soberano, com a sua vontade soberana, para nos colocar no centro da sua vontade. Ele usa também o sofrimento, ele usa a crise para nos chamar a atenção. Foi assim na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um justo. Ele oferecia diariamente sacrifícios ao Senhor, mas Jó foi visitado por uma crise terrível. Em um só dia ele perdeu servos, ele perdeu servas, ele perdeu jumentos e jumentas, ele perdeu rebanho, ele perdeu propriedades, ele perdeu os seus 20 filhos, tudo no mesmo dia. E o sofrimento foi tão gigantesco que essa mulher olha para ele e diz: Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Mas Jó era um adorador. É nesse tipo de gente que Deus está trabalhando para nos transformar em um adorador. Aí Jó diz: como uma louca tu falas a mulher. Mulher, porque de Deus veio a bênção. E a maldição que vem dele a gente não vai receber? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você recebe o bem de Deus e glorifica o Senhor, receba também o mal, o castigo, a disciplina, e ainda assim glorifique o nome do Senhor. Se quando você está tudo bem na sua vida, você adora, você exalta, grita e pula, faça isso também quando está sofrendo. Porque eu digo para você, irmãos, que muitas das vezes, preste bem atenção, dos momentos bons, sai louvores, sai adoração a Deus, sai. Olha, mas eu estou convencido que no momento do quebrantamento, sai aquela adoração genuína a Deus, sai aquelas palavras sinceras. É um momento que a gente consegue ser sincero com Deus, que a gente fica sensível, que o culto é uma maravilha, a célula é uma maravilha, a gente não falta nada, a gente quer estar junto, a gente quer estar presente, a gente quer estar recebendo, a gente tem humildade. É nesses momentos, irmão, que a gente é quebrantado. E quando a gente sai desse sofrimento, a gente sai diferente. A gente sai mais sensível. A gente sai com mais temor ao Senhor. A nossa fé, ela se torna ainda mais inabalável. Você fica indesistível. Se é que existe essa palavra, eu nem sei. Você se recusa a abandonar o Senhor. Ninguém mais te arranca da presença de Deus. Você pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar da tua vida. Pode estar na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Mas se você foi ou está sendo quebrantado por Deus, a Bíblia diz, irmão, que nos filhos de Deus, o maligno não lhes toca. O maligno não lhes toca. Jesus disse que ninguém nos arrancaria da sua mão. Então, às vezes, no momento do sofrimento, do quebrantamento, é Deus arrancando essas mentiras, essa ganância que há no nosso coração, essa soberba, esse orgulho maldito, que endurece o nosso coração, que faz a gente se maltratar, faz a gente perder o sono, faz a gente maltratar as pessoas que a gente ama, e o pior, nos afasta de Deus. Por isso que às vezes nós, volta e meia, estamos nos arrebentando na vida, porque ainda há muito orgulho em nós. Quando o negócio melhora um pouquinho, a gente já fica inchado, a gente já fica bichão.
é necessário o Senhor pesar a mão. Como eu disse, Deus prefere que você e eu percamos coisas do que Ele nos perder da sua presença. Porque enquanto nós, irmãos, estamos lutando por coisa terrena, nós estamos lutando para ficar aqui nessa terra, para conquistar aqui nessa terra, Deus está trabalhando para nos levar para o céu. Nós não vamos ficar aqui para sempre, irmãos. Irmãos, nós não vamos levar nada, por mais que isso está tão nada, mas lá dentro de nós parece que a gente vai viver aqui. As coisas daqui ainda são muito importantes para nós, e isso tem tornado a semente em nosso coração frutífera. Infrutífera. Tem coisas que não mais nos sensibilizam. Tem mulher ou homem casado que está dormindo com o cônjuge, que ele vai para o inferno se morrer hoje, porque não conhece a Cristo. Mas isso não traz uma sensibilidade. Isso não traz mais aquele desejo de orar, de jejuar pela família. O fato é que tem pessoas em nossa família, hoje, que se morrer vão para o inferno, porque não conhecem a Cristo. E Deus quer nos chamar a atenção nossa, chamar a nossa atenção para isso. Para as coisas espirituais, para a salvação. Deus está trazendo pessoas para esse bairro, para morar aqui, irmãos. Pessoas que já rodaram aí o mundo inteiro. E Deus está abrindo portas para as pessoas aqui morar. Eu não sei como está o coração dela, mas o meu já está alegre, porque eu tenho novos lugares para abrir novas células. Novos grupos de oração, de evangelismo, onde nós vamos ganhar várias pessoas aqui nesse bairro. A tua casa, você foi salvo, porque Deus quer abrir uma igreja lá. Mas o nosso problema é que a nossa noção de igreja é uma placa na frente, um ponto alugado. Não, igreja é eu e você. Aonde você está, mora, você é uma brasa viva do Senhor. Mas não se esconda. Encorte nas pessoas, para que essa brasa venha queimar essas pessoas. Não se afaste, não rejeite seus amigos, suas amigas. Não, pelo contrário, receba eles, se comunique com eles, deixe eles perceber Cristo na sua vida, assuma a sua identidade, ganhe eles para Jesus, influencie eles. Use agora a sua amizade para a glória de Deus. Do mesmo jeito que no passado nós conversávamos besteira, falávamos do que não prestava, levava as pessoas para a perdição, Deus nos deu a graça agora de levar essas pessoas para o caminho da salvação. Irmãos, aquele crente que não participa da obra, que não tenta ganhar ninguém para Cristo, irmãos, se tornam crentes infrutíferos. Tem crente hoje na igreja que estão tristes, não é porque estão atravessando uma crise, mas é porque abandonaram o seu dom, o seu chamado. O pessoal não está vendo, mas aqui tem muriçoca. Temos que retomar essa caminhada. Jeremias nos confronta, agora eu não lembro da passagem, a voltar às veredas antigas. Irmãos, quando você se converte, tudo que é seu é do Senhor. Esquece essa história de 10%, isso é coisa pequena. Quando você se converte, tudo teu é de Deus, tudo meu é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, o teu coração é de Deus, as tuas emoções é de Deus, o teu dinheiro todinho é de Deus. Deixa Ele te direcionar, porque se tu entregar o teu dinheiro todinho na mão de Deus, se tu entregar as tuas emoções na mão de Deus, se tu entregar a tua casa na mão de Deus e deixar Ele direcionar, Ele vai multiplicar a tua vida, Ele vai multiplicar a tua alegria, Ele vai multiplicar as tuas finanças, Ele vai abençoar a tua vida totalmente, mas é preciso uma entrega. O que Deus está querendo fazer hoje na tua vida? O que Deus tem ministrado, tem falado ao teu coração, tem mandado você fazer, e muitas das vezes, entre as preocupações, a ganância tem sufocado essa semente que o Senhor tem colocado em seu coração. Temos que abandonar e permitir que o Senhor faça essa semente
Por isso que Jesus olhou para os seus discípulos. E eu creio que Ele está olhando para nós hoje. Eu creio que Jesus está olhando para mim e para você hoje, falando o que está no versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem o Senhor. Pois eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Somos felizes, irmãos, porque temos esse privilégio de conhecer o Senhor, conhecer a Deus, irmãos. Irmãos, isso é muito precioso. Isso é uma riqueza que não tem preço, irmãos. Conhecer a Deus, conhecer o seu poder. Você, onde quer que você esteja, você sentir o Senhor ali contigo. Porque só quem passou por problema emocional sabe o que é se sentir só, se sentir desprotegido. Por isso que a pessoa anda em pecado, porque ela se sente só, não tem ninguém ali com ela. Mas quando a pessoa conhece a Deus, ela tem a certeza que Deus está com ela. Ela percebe o Senhor. Você não vê. Você talvez não ouva com seus ouvidos naturais, mas você tem uma sensibilidade de entender que, embora as pessoas que te assistem não estão percebendo, mas Deus está com você, independente das circunstâncias, independente. Às vezes é necessário Deus nos levar para um lugar assim. Eu lembro de uma irmã que me procurou, eu e minha esposa, e o marido dela tinha deixado ela, e ela estava indo para a igreja, e ela estava orando por ele, e ela chegou para mim e disse assim: irmão, eu não consigo entender como é que pode. Quando eu comecei a orar pelo meu marido, ele foi preso, irmão. Como é que pode um negócio desse? Eu disse: irmão, e o que tem a ver com a outra? Não, mas pastor, até era melhorado. Eu disse: quem garante para a irmã que não melhorou? A irmã está pensando que Deus não está ouvindo a sua oração? Ele está ouvindo sim. Ao contrário, o seu marido foi preso porque Deus ouviu a sua oração. Você não estava pedindo para Deus salvar ele? Você não estava pedindo para Deus trabalhar na vida dele? Irmão, era isso mesmo. Então pronto. Não reclama da metodologia, não reclama da estratégia. A estratégia é dele. Aí ela, amém. Aí foi embora. Aí depois de umas 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, ela voltou. Irmãos, não é possível, está piorando. E o que foi, irmão? Eu fui visitar ele, ele não aceitou a minha visita. E eu já estou sabendo que ele ainda mandou um recado, que a amante dele está indo visitar ele. E ele disse que quer a visita de qualquer pessoa, menos a minha. E ele está recebendo, e ela falando aos prantos de choro, né? E ele está recebendo a amante, irmão, como é que pode, irmão? Eu tenho orado. Eu disse: irmã, se aquiete, deixe Deus trabalhar. Quando ele estava aqui fora, ele estava querendo a irmã, não, já tinha me deixado, já estava com essa amante. Então não reclame, irmão. Continua orando, buscando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com muito respeito e carinho. A irmã crê que Deus pode visitar o seu marido agora lá no presídio? Creio, irmão. A irmã crê que Deus pode entrar lá agora e converter ele? Creio. Então me diga uma coisa, irmão. Digamos que isso aconteça agora e Deus solte ele. E ele vem de lá para cá. E ele, quando chegar aqui no bairro, ele veja a irmã lá na esquina, como eu já vi, falo isso com todo amor e carinho para ela, né? Estou dizendo porque eu vi. E assim, com todo respeito à irmã, as vestimentas da irmã não estavam de acordo com o padrão cristão. Aí eu pergunto para a irmã: será se ele vai acreditar que a irmã é uma mulher de Deus? Que a irmã também se converteu com esse comportamento? Ela ficou por ali, né, irmão? Pois é, irmão. E a irmã tomou uma postura, começou a buscar a Deus, ficou firme no Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu um balacobaco lá com ele, lá dentro. Eu sei que ele se converteu lá dentro da cadeia. Quando ele se converteu, irmão, ele não foi solto. Mas quando ele se converteu, ele mandou um recado e mandou chamar ela lá. Quando ela entrou lá, ela contou para nós depois.
que ele se ajoelhou e pediu perdão a ela e pediu ela em casamento lá dentro. E lá tinha um pastor lá dentro e eles casaram lá dentro da prisão lá. Entendeu, irmãos? Então Deus, irmão, ele é ilimitado. Mas quando a semente do engano está no nosso coração, a gente sufoca essa semente da fé. Então não se limita às circunstâncias, se entrega, abandona essas sementes de engano e deixa a semente da palavra frutificar na sua vida. Não limita, dá liberdade, continua adorando, agradecendo a Ele pelo que está acontecendo, seja de bom, seja de ruim, porque embora eu e você percamos o controle das situações, mas Deus não perde. A coisa que é para eu e você se calar de verdade não vai mudar. Pode pregar para aquela pessoa, não vai mudar. Pode aconselhar, não vai mudar. Pode corrigir, não vai mudar. Não vai, não está no teu alcance, não está. Fugiu da tua realidade, fugiu da nossa capacitação. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer é o que está escrito: abre a porta do teu quarto. Entra lá no teu quarto e fecha a porta. E busca o teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É Ele que vai fazer, é do jeito dele, no momento dele, não é no nosso. Para, desiste. Perdeu, playboy, para. Deixa Ele. Ele sabe o que está fazendo. Vive a tua vida com Ele, a tua alegria com Ele, esse momento com Ele. Não deixa mais essa situação está afastando você do Senhor. Isso só mostra que a tua fé é inconstante. Se entrega. Se entrega. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com súplicas e com ações de graça. Vamos trocar a nossa reclamação por palavras de gratidão a Deus. Amém? Fique de pé para a gente orar e a gente encerrar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos momentos difíceis que temos passado. Embora, Senhor, às vezes a gente quer desistir. Chega ao fim de nossas forças, mas nós queremos nos render ao Senhor e te agradecer, porque o Senhor está em nossas vidas. O Senhor tem nos cuidado de nós. O Senhor tem, Senhor, sido maravilhoso em nossas vidas. Não tem faltado pão, não tem faltado a providência divina na vida da tua igreja. Continua, Senhor, essa obra maravilhosa que o Senhor começou em nossas vidas. Continua, nos convence, Senhor, do pecado, do juízo e da verdade. Nos atrai para a tua presença. Nos atrai, Senhor, nos mostra aquilo que realmente é especial, que é o Senhor. A tua presença é o nosso tesouro. Então, Deus, se revela às nossas vidas. Revela essa palavra, continua a revelar. Continua, Senhor, a ministrar em nossos corações durante a semana. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que a tua igreja tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de comunhão com Cristo. Que o Espírito Santo leve paz ao seu coração. Que você tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Que a graça, que a comunhão e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja hoje eternamente. Quem crê diz amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Até o próximo domingo. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar.
ser tão lindo testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia.